Bom, programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Comissão de Direito Internacional e a ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, através da TV ALERJ, traz hoje o tema do G20 Social. Nós acompanhamos no Rio de Janeiro toda a mobilização, movimentação, toda a incidência que teve sobre esse grande processo de participação social e para isso a gente trouxe aqui três grandes debatedores de cada um do seu lugar, trazendo a sua percepção e do que significou isso não só para o Rio de Janeiro, mas para a humanidade como um todo. Nós teremos aqui a participação e dou as boas-vindas ao secretário nacional de Participação Social do Governo Federal, o Renato Simões, seja bem-vindo. Teremos também a presença da Tainá Pereira, que é uma coordenadora de política para as mulheres, pesquisadora, uma professora dedicada a esse tema, especialmente nesse segmento, e o meu colega advogado da Comissão de Direito Internacional, Lucas Arnaud, debatendo o que aconteceu entre os dias 14 e 16. Então, eu vou começar logo com o Renato, trazendo do seu lugar de fala como uma autoridade e que foi responsável por esse grande processo de mobilização, o que aconteceu entre 14 e 16 de novembro no Rio de Janeiro, em termos de participação social daquilo que se denominou G20 Social. Renato, seja bem-vindo. O G20 Social foi um processo que começou a partir da convocação do presidente Lula, quando assumiu a presidência temporária do G20, um grupo de países ricos que, na crise de 2008, precisou abrir uma interlocução depois do desastre financeiro que foi a gestão neoliberal do mundo ao longo de 40 anos. E o G20 nasceu, então, para ampliar esse grupo que toma sempre decisões que afetam a vida do planeta sem nenhuma participação social. E o presidente Lula nos desafiou, além daquela tradicional participação que em todo o G20 há, de 13 grupos formais de engajamento que representam, de alguma forma, setores políticos, administrativos e sociais com os quais o G20 se relaciona, nós precisamos fazer uma marca da participação social que fosse capaz de abrir caminhos para a sua institucionalização, uma trilha que dialogasse com a trilha financeira e com a trilha geopolítica tradicionais dentro do G20, a partir da ótica dos movimentos sociais organizados, a partir da ótica das organizações da sociedade civil. Então, o desfecho desse processo foi o que vocês viram aí no Rio de Janeiro, entre 14 e 16. Milhares de pessoas participando de dezenas de entidades, de atividades autogestionadas e de plenárias que finalizaram um documento que veio sendo construído ao longo do ano, principalmente de agosto para frente. Esse documento final, ele consolida a primeira fase de debates dos grupos de engajamento no primeiro semestre, com um grande seminário também aí no Rio de Janeiro, em agosto, onde os movimentos sociais e organizações da sociedade civil definiram 3 ideias-força para cada um dos 3 eixos. Então, o G20 Social, ele foi focando no combate à fome, à desigualdade e à pobreza, no tema da sustentabilidade, mudanças climáticas e transição justa, e o terceiro tema, a reforma da governança global. Então, o documento simbolicamente aprovado aí no Rio de Janeiro, ele consolida essas ideias-força que foram apresentadas pelo presidente Lula durante a cúpula social do G20 e que será agora retomada também uma grande consequência desse processo, que é a África do Sul, a próxima presidência do G20, ainda ontem se reuniu conosco no Itamaraty, uma delegação chefiada pelo chanceler da África do Sul, em que as nossas equipes aqui do Brasil, da África do Sul, já lançaram as possibilidades de novo G20 social o ano que vem. Então, basicamente, é o início de uma participação social no G20, uma marca da presidência brasileira, que terá continuidade agora sobre a presidência sul-africana. Muito bem, Renato, você traz aqui os elementos chaves em cima, inclusive, daquilo que foi programado desde o ano passado, trazendo esses 3 grandes eixos, o combate à fome, à pobreza e à desigualdade,
sustentabilidade, mudanças do clima e transição justa e reforma da governança global. Eu queria ouvir a Tainá agora, que é uma militante na área dos direitos das mulheres, sobre o que é possível apontar em termos de valor agregado do G20 social para a construção de uma pauta dos direitos das mulheres em especial. Tainá? Muito bem. Foi, sem dúvidas, uma experiência única em termos de possibilidade de engajamento de grupos da sociedade civil, em particular grupos minorizados na arena política, em temas tão importantes. E eu acredito que a principal contribuição da presidência brasileira tenha sido a capacidade de recuperar um discurso de união em prol das principais urgências que nós temos hoje no mundo, sem descreditar ou sem desmobilizar as pessoas que hoje são mais afetadas pelos efeitos da crise climática e da crise financeira e de todos os problemas que delas decorrem. Um senso de manifestação de solidariedade a partir do que a gente poderia chamar de maiorias do bem comum. E o presidente Lula, como essa figura, né, de união e de reconstrução, recupera um sentimento que era muito forte ali, quando o G20 se tornou um fórum de chefes de Estado e de governo, no pós-crise de 2008, né, apontando para as dificuldades estruturais que existem, né, no nosso sistema internacional e para as soluções compartilhadas e que reconhecem os devidos papéis, digamos assim, dos diferentes grupos sociais ao redor do mundo. Então, foi uma experiência interessante para centralizar questões como gênero, raça e classe nesse debate, entendendo essas dimensões como dimensões humanitárias, né? Não que dizem respeito especificamente só a esses grupos, mas que são desafios concretos colocados para a superação dessas tarefas globais que nós temos. Então, eu vejo como uma experiência muito positiva, muito interessante, e que dá margem, né, dá fôlego para que as lutas de tantos movimentos, as tantas bandeiras que foram representadas e estiveram presentes durante a cúpula do G20 Social tenham força para seguir nas próximas edições desse fórum tão importante. Tá, muito bem, Tainá. Excelente contribuição. Aí eu passo para o Lucas e trazendo, Lucas, uma discussão a respeito do que significa o G20 enquanto uma articulação, uma combinação de forças políticas dentro de uma lógica internacional do próprio direito, né? O que significou este encontro em novembro, agora no Rio de Janeiro? Perfeito, Carlos. O G20, a cúpula social, foi uma experiência extremamente interessante. Tive a oportunidade de estar lá como membro colaborador da Comissão de Direito Internacional da OAB e realizamos uma atividade autogestionada que eu acredito que dialoga muito exatamente com um dos eixos da declaração final, que é a reforma da governança global. Então, o G20 conseguiu demonstrar na prática o que está incluído ali na declaração final, que é a necessidade de uma maior participação social de entidades e realmente de uma forma bastante ampla nesses espaços que tradicionalmente eram espaços fechados para os estados, né? Então, o G20 ali como uma organização de caráter principalmente econômico, o G20 surgiu exatamente para ser um agrupamento ali dos 20 países mais ricos do mundo, com o maior PIB do mundo, se abrir para essas questões sociais e demonstrar que a economia é sim um eixo central da organização, mas que essa economia ela deve, a busca por um crescimento econômico deve sempre servir a esses interesses de caráter social. Então é central aí o reconhecimento desses eixos centrais de combate à pobreza e à fome e também das mudanças climáticas, intercalado com a reforma da governança para permitir uma maior participação social. Então, o modelo de atividades autogestionadas, no meu entendimento, foi bastante bem sucedido. Não só ali foi dado um espaço formal para as organizações, como também uma grande liberdade e autonomia para cada uma delas decidir os seus temas. A OAB daqui do Rio de Janeiro falou exatamente sobre esse tema, não é, Carlos? Sobre a participação da sociedade civil em fóruns multilaterais. E realmente era uma grande festa ali da democracia da sociedade civil. Você tinha a possibilidade de, no mesmo espaço ali, um curto período de tempo, visitar várias atividades
diferentes e eu acredito então que foi um modelo bastante bem sucedido e um exemplo aí para outras organizações. Nós comentamos também ali durante a nossa atividade no G20 sobre o Mercosul, como ele recentemente vem se abrindo para maior participação social. Essas organizações de caráter econômico e que foram muito pensadas para ser um fórum entre estados, que elas se abram cada vez mais para essas participações da sociedade civil, como o G20 fez de uma forma bastante bem sucedida. Bom, muito bem, Lucas. Acho que as falas se complementam. Eu volto no Renato trazendo um dos eixos que norteou todo esse debate e essa mobilização, que é a reforma da governança global. E aí, na própria carta FIM, na carta que fica como manifesto, há um indicador de reforma das instituições internacionais para que reflitam a realidade geopolítica e contemporânea. Renato, eu quero dizer o que a gente pode tirar desse encontro do G20 social em relação a esse elemento, ou seja, como isso impacta numa perspectiva de reorganização das forças internacionais e aquilo que efetivamente o G20 social trouxe como mérito, maior participação, e como fica essa participação nessa nova governança. Bom, essa é uma luta de décadas, né? Na verdade, os 3 eixos da governança global, tratadas no documento, reafirmam bandeiras históricas que estão presentes antes até da criação do G20. Me lembro que na primeira reunião do G20, depois da grande crise mundial de 2008, o ministro Guido Mantega, que era o coordenador do G20 na sua primeira reunião, falou, olha, com essa crise neoliberal não há espaço para não reformarmos o sistema. E agora nós voltamos a falar de reforma do sistema ONU e Bretton Woods. A gente voltou a falar de taxação de super ricos, 2 bandeiras centrais naquele momento, e agregou a defesa da democracia e da participação como princípios fundamentais a serem observados na reorganização da confiança, da governança, porque o crescimento da extrema-direita no Brasil e no mundo sinalizam riscos graves à democracia, aos direitos humanos, às próprias relações soberanas entre as nações. Então, são 3 eixos que não tem grande novidade, elas estão na pauta dos movimentos sociais há muito tempo e na pauta dos governos progressistas há menos tempo, porque nós temos governos há pouco tempo. Então, nesse sentido, eu acho que a declaração final dos líderes do G20, elas criaram, vamos dizer assim, um avanço na elaboração dos documentos oficiais sobre uma taxação progressiva das grandes fortunas, né? Era um dos nossos objetivos, o ministro Haddad, que coordenou a área financeira do G20, colocou isso como uma meta importante. Havia vetos a que esse tema constasse na declaração oficial e foi, ao final, negociada uma redação que nos permite continuar a luta agora na África do Sul por um detalhamento de como poderia ser. E, aliás, numa semana em que o Congresso brasileiro andou na contramão, né? Porque justamente na regulamentação da reforma tributária, o tema da taxação de super ricos foi derrotado no plenário do Congresso Nacional. Então, não é uma luta fácil, né? Ela contraria interesses políticos e geopolíticos importantes, mas notou-se esse avanço. Também se buscava comprometer, não é, os países do G20, que compõem o Conselho de Segurança na ONU, que é o bastião da velha ordem, né? Ali está retratado o mundo pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. E os países que não estavam no seleto grupo dos que derrotaram militarmente o neonazismo, né, e o fascismo, estão de fora, né? A Assembleia Geral praticamente não tem força diante das decisões do Conselho de Segurança. Vejam recentemente as resoluções sobre a Palestina, que apenas 2 países votaram contra, e no final prevalece a posição de quem tem uma minoria absoluta, mais poder de veto. Então, Carlos, eu acho que a gente avançou na disputa que continua, né? Dados importantes da Aliança Global contra a Fome,
das contribuições nacionalmente determinadas no eixo ambiental e a própria taxação de super ricos nos animam e a gente avançou. Mas esse processo ele não pode parar, nem o interesse dos governos progressistas, que será reafirmado nos fóruns do ano que vem, nem a luta do movimento social, porque, como foi dito, o G20 social não pediu a ninguém que arriasse sua bandeira, né? Pediu que essa visibilidade do conjunto das lutas e das perspectivas da sociedade civil construíssem pontos de unidade com os governos para podermos avançar. Eu acho que essa mescla ela foi bem sucedida, porque ela permitiu que os movimentos também se articulassem nacional e internacionalmente pela oportunidade do G20 social, e o governo conseguiu, né, construir com os movimentos uma centralidade de bandeiras que são muito importantes para a luta social e para a viabilização dos governos progressistas. Muito bem, Renato. Bom, e a gente vai fechando aqui o nosso primeiro bloco do programa Rio Sem Fronteiras, e o tema de hoje é o G20 social. Já nesse primeiro bloco, a gente levantou aqui vários elementos que são elementos norteadores daquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, enquanto agenda dos movimentos sociais, da participação social como um direito humano e daquilo que fica como desafio para todos nós. Daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco. Aguarda aí. Bem, voltamos com o nosso programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com a Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui, pela Comissão de Direito Internacional, eu, Carlos Nicodemos, faço a promoção do debate, trazendo os nossos convidados para uma discussão internacional e, hoje, o G20 social, né? Aquilo que impactou o Rio de Janeiro fortemente entre 14 e 16 e que mobilizou inúmeras organizações da sociedade civil, movimentos sociais, representações de todas as dimensões, pautas e agendas, e que deu o recado mundial de que é preciso repensar algumas questões estruturais e que diz respeito ao interesse da humanidade como um todo, não só em relação aos grupos minoritários ou mesmo a determinados segmentos. E aí, eu queria voltar naquilo que o Renato deixou no primeiro bloco, sobre a reforma da governança global e a importância, né, da participação da sociedade civil nessa reforma dessa governança, né, não só em relação aos organismos multilaterais, mas também na construção de agendas como o G20. Né? Então, Tainá, queria uma abordagem sua, do seu lugar de fala aí, com a questão da importância da participação da sociedade civil no fortalecimento da democracia, inclusive. Professora, essa é um tema muito caro para mim, que sou uma estudante de Relações Internacionais e está agora no doutorado dedicada a olhar para a atuação dos bancos multilaterais de desenvolvimento. Então, hoje é objeto de grande interesse, inclusive, dos líderes do G20, porque são ferramentas importantes para o que a gente pode chamar de financiamento climático. A questão é que, quando a gente olha para a prática dessas instituições, desses bancos, ela muitas vezes não é suficientemente boa para atingir os objetivos que são muito desafiadores que nós temos, né? Então, inclusive, esse novo momento de engajamento da sociedade civil em torno de fóruns multilaterais permite que as soluções construídas dentro desses espaços sejam mais próximas da realidade. Por exemplo, os bancos multilaterais de desenvolvimento, eles já há algum tempo defendem a importância de investimento em infraestrutura sustentável, mas não são raros os casos de grandes projetos de infraestrutura que têm impacto social e ambiental em comunidades tradicionais, comunidades indígenas, que acabam afetando negativamente pessoas mais pobres. Então, a recuperação da confiança popular nessas instituições depende também, né, da maior capacidade de responsividade dessas instituições. E essa proximidade com os movimentos sociais facilita esse processo de transparência, de troca de conhecimento, de proximidade com essas comunidades.
E à medida que esse engajamento mais próximo se desenvolve, os níveis de responsabilidade social, econômica, ambiental dessas organizações também se elevam. E aí se consegue um melhor equilíbrio entre os sistemas nacionais, né, e as capacidades de cada um dos países dentro dessa luta global contra as múltiplas crises, e se consegue também o que o governo brasileiro tem há muito tempo, que é garantir que essas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, sejam dadas na medida exata das possibilidades, né, de cada estado, de cada povo, de cada nação. E um outro aspecto que eu considero também importante, interessante, que tem tudo a ver também com a democratização das agendas dentro de fóruns internacionais como o G20, é a conexão que se estabelece entre o que é discutido no G20 e o que é discutido na ONU, por exemplo, na COP, no Mercosul, como já foi mencionado aqui, no BRICS, o que permite com que essas discussões avancem, porque uma outra grande questão que diz respeito à participação da sociedade civil em fóruns multilaterais é justamente essa participação vinculante, que muitas vezes não acontece, né? Enfim, as pessoas estão ali presentes, os movimentos estão ali representados, mas nem sempre as suas contribuições ficam registradas e compõem a versão final dos relatórios, dos comunicados, e não necessariamente se refletem nas políticas que são adotadas pelos estados. Então, quanto mais espaços essas colocações, esses aportes estiverem incluídos, maiores são as chances de que as medidas coletivas adotadas pelos estados de fato reflitam esses anseios, essas necessidades e essas contribuições que muitas vezes são muito valiosas dos diferentes grupos sociais. Então, acredito que esse novo momento, né, pós-G20 social, também traz aí um reforço importante para essas possibilidades de participação vinculante da sociedade civil em torno desses temas. Bom, eu pego a sua questão final, Tainá, muito bem posicionada, e levo para o Lucas, né? A importância daquilo que se construiu enquanto agenda no G20 social e o seu efeito vinculante, né, vamos dizer, mesmo no aspecto político, em relação aos mecanismos e os sistemas dos organismos multilaterais. Como a gente pode fazer essa conexão e trabalhar essas pautas? Perfeito. E eu acredito que, assim, com base em tudo que foi dito, tanto que a Tainá trouxe quanto o Renato, eu acho que demonstra que a participação social, ela é não só uma, digamos assim, uma faculdade dos estados, uma liberalidade dos estados permitirem essa participação, mas eu acho que a história recente vem mostrando que é uma necessidade também para a construção da governança global, porque, como já comentado, nós vivemos atualmente uma crise do multilateralismo, né? Então, governos populistas muitas vezes utilizam como pauta para se elegerem uma ideia de que haveria um fenômeno do globalismo, de um governo mundial que afetaria a soberania dos estados. E eu sempre digo hoje, toda e qualquer eleição que você veja na Europa, por exemplo, a grande disputa sempre é entre um candidato que propõe se fechar para o mundo, se fechar para a União Europeia, no caso deles, e um candidato que está mais aberto para esse cosmopolitismo, né? Então, os estados têm muita dificuldade de chegar a tratados, chegar a instrumentos que são obrigatórios por si sós. E eu acredito, por exemplo, que a gente viu no movimento climático mostra bastante a importância de se contar com a participação da sociedade civil, né? Então, as contribuições nacionalmente determinadas foram um mecanismo muito engenhoso, muito inteligente que se chegou. Parecia, de certa forma, um retrocesso em relação ao que a gente tinha antes. Antes tinha ali o protocolo de Kyoto, que estabelecia metas muito claras, e agora nós temos cada estado determinando qual será a sua meta de redução. Mas o que inicialmente parecia uma fragilidade, quando a sociedade civil entrou nessa equação, se tornou uma fortaleza, porque hoje em dia o Estado se compromete com uma meta e se amanhã ele decide que ele quer diminuir, como o governo anterior tentou realizar no Brasil, por exemplo, a sociedade civil aí entra, faz uma pressão muito grande e ela acaba promovendo a efetividade desse mecanismo. Então, eu acredito que isso é uma tendência, que no futuro os Estados, quando há um governo ali que está aberto para essa multilateralidade, para essa governança global, o importante é que ele crie
as estruturas. A partir do momento que a estrutura está criada, como, por exemplo, algo formal dentro do G20, relativa à aliança contra a fome e a pobreza, mesmo que o governo mude, depois a sociedade civil consegue se encaixar nessa estrutura e tocar para frente, né? Então, a experiência que a gente teve no G20 agora foi super interessante, mas eu concordo que, obviamente, o documento final ali da declaração da cúpula social, os 3 eixos centrais, na minha opinião, contemplam muito do que foi discutido, acho que foi uma grande síntese ali, mas eu acho que como uma primeira experiência, a ideia é sempre continuar evoluindo e para as próximas ter mecanismos ali de que todas as atividades autogestionadas, por exemplo, possam chegar a alguma espécie de documento final, para que isso contemple ali uma integralidade maior das pautas discutidas, mas eu acredito que é um processo, né? E com certeza o ideal seria chegar em algum tipo de participação ainda mais efetiva, em que as organizações sociais conseguissem dialogar de uma forma mais direta ali com a cúpula dos líderes. Mas acredito que foi uma experiência piloto, né, e que a tendência é realmente a gente buscar essa vinculatividade cada vez maior ali das posições da sociedade civil. Bom, Lucas, muito bem. Eu quero voltar com o Renato e aí trazer um tema que ganhou a pauta, a agenda, não só no G20 Social, mas também no G20, que é a construção da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Esse tema, que é um tema muito caro e com muita competência, o presidente Lula liderou um debate internacional, conseguiu arregimentar, trazer mais de 80 países subscrevendo a construção dessa aliança, até mesmo aqueles mais descontentes com, né, o multilateralismo e os seus reflexos democráticos. Mas, Renato, queria que você trouxesse isso. A gente pode dizer que o G20 Social ele contribuiu para a consolidação dessa aliança global contra a fome como uma agenda principal? Eu não tenho dúvida que contribuiu, né? A gente, quando estava diante do tema do G20 Social, nós tínhamos 2 grandes pontos a considerar. Um, a qualidade da participação e outro, a efetividade. O G20 Social aconteceu poucos dias antes da cúpula. Não seria razoável a gente imaginar que os líderes iam ler no avião aquilo que a gente produziu no sábado, né, e decidiriam na segunda-feira sobre aquilo. É um amplo processo de negociação prévia, em que a incidência se deu nos grupos de engajamento, na reunião com os ministros da Fazenda, com os ministros de Relações Exteriores, no mês de julho, dos países do G20, aonde esses pontos eles foram alinhavados, né? E o governo brasileiro, que conduziu as negociações do documento final da cúpula, ele insistia nesses pontos, né? E foi a primeira vez que os movimentos representados nos grupos de engajamento não só entregaram um documento em julho, mas tiveram 3 horas de sessão de apresentação dos seus documentos e debate com os representantes diplomáticos dos países na área financeira e na área geopolítica. Então, o que o G20 Social trouxe como processo se deu, né, ao longo do ano. A cúpula, ela deu essa visibilidade, né? É o que a gente está chamando de uma incidência macro política. Ela criou um ambiente, né? E se tudo desse certo, esse ambiente seria positivo. Se tudo desse errado, a gente sofreu grandes riscos. Reunir 30, 40 mil pessoas às vésperas do embarque de chefes de Estado que têm problemas de segurança gravíssimos nos seus países, foi um risco. E a sociedade civil encarou e o governo encarou junto, e o presidente Lula disse que só fez porque confiava na maturidade e na capacidade de mobilização e organização dos movimentos. Pois bem, agora nós estamos trabalhando com um outro conceito de incidência, que é a incidência continuada. Por quê? Os temas e propostas que foram discutidos aqui, eles não serão neutralizados no ano que vem. É a partir desse acúmulo que a África do Sul retoma o G20 Social na próxima edição, né? E isso é algo importante para nós, porque depois da África do Sul vem a presidência dos Estados Unidos. E, como vocês sabem, tem uma orientação, né, vamos dizer assim, muito diferente dos governos do Sul Global que se encadearam, né, Indonésia, Índia, Brasil e África do Sul.
Então, essa oportunidade fez com que a Aliança Global contra a Fome já tivesse sido trabalhado pela diplomacia brasileira como a principal reivindicação do Brasil como presidente do bloco. E isso teve uma ampla ressonância nos movimentos sociais, porque compõe a Aliança Global o compromisso de países com uma cesta de políticas públicas que foram discutidas num grande encontro com a sociedade civil em Teresina, no primeiro semestre, onde se delineou qual é o conteúdo, né? Porque além da Aliança Global contra a Fome, também havia o eixo 2 do combate à fome, que era a ideia de soberania alimentar com produção de alimentos saudáveis, e o eixo 3, que era o eixo do trabalho decente como forma de combater as desigualdades e a pobreza. Então, esses 3 eixos, eles estão na Aliança Global contra a Fome. Não é só uma nova aliança para o progresso em que se financia dinheiro que se manda para os países fazerem o que quiserem, em geral, de forma totalmente contraproducente. Então, nesse sentido é que a gente tem que resgatar também que, além dos 82 países da União Europeia e da União Africana, também assinaram compromisso com a Aliança Global contra a Fome várias instituições multilaterais, inclusive o BID, o Banco de Desenvolvimento do BRICS, né? Então, se a gente analisar a carta de adesão da Aliança Global contra a Fome, além dos países, né, nós temos aqui 24 instituições que vão do PNUD, das instituições da ONU, propriamente dita, até a OCDE, a OIT, e bancos multilaterais, né, que também assinaram, agências de desenvolvimento, que também assinaram compromissos de financiamento da Aliança Global contra a Fome, né? São, por exemplo, só instituições financeiras internacionais são 9, o Banco Asiático, 2 bancos asiáticos, né? O CAF aqui da América Latina e Caribe, o Banco Europeu de Investimento, o BID, né? O Grupo Banco Mundial, o Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, o Novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco do BRICS, presidido pela presidenta Dilma, e, além disso, né, também 31 organizações filantrópicas e não governamentais que são financiadoras de grandes ideias e projetos. Então, a ideia é que, a partir daí, a Aliança Global contra a Fome continue debatendo. Ela não é para o G20, ela é uma aliança para todo o sistema ONU, né? Se buscam novas adesões e, evidentemente, que esse é o principal produto acabado que o G20 produziu. E, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, acredito que o G20 Social criou esse grande ambiente, né? Os shows, né? O eixo do palco era a Aliança Global contra a Fome, né? O eixo da imprensa, né? Nós tivemos lá a cobertura de mais de 2.000 jornalistas do mundo, né? Então, isso foi projetado dias antes, né, na própria imprensa dos países. Os seus chefes de Estado, com certeza, ouviram os ecos, né, desse clamor. Foi muito importante, a meu ver, na resolução final. Bom, e com isso a gente vai chegando ao fim, mas eu queria dar aqui um minutinho para a Tainá, em uma frase, dizer: e aí, o dia seguinte do G20 Social, do G20? Em uma frase, Tainá. Novas possibilidades de futuro. Muito bem. E Lucas? Então, em uma frase, considero que a experiência do G20 foi extremamente proveitosa, mas no dia seguinte já era hora de pensar nos próximos passos, né? Pensar no futuro e pensar em como aprimorar ainda mais essa participação social nas instituições multilaterais para enfrentar os desafios aí que continuarão vindo. E o Renato? Bom, nós temos aí agora o BRICS, né, em julho, né? Temos o Mercosul primeiro, né, como o Lucas lembrou, a cúpula do Mercosul muito debilitada, né, agora em dezembro, mas logo o presidente Lula assume a presidência do BRICS, vai fazer o BRICS Social aqui no Brasil em julho. Temos a COP30, né? Então essa participação social de baixo até os organismos internacionais é prioridade do presidente Lula. Muito obrigado. Bom, gente, com isso nós terminamos aqui o nosso programa Rio Sem Fronteiras, discutimos o G20 Social, e para isso a gente trouxe aqui 3 referências, cada um do seu lugar de fala, contribuindo com esse debate. Falamos do G20 Social, falamos dos seus eixos, da importância e do impacto que ele teve
na sociedade do Rio de Janeiro, mas também do Brasil e do mundo como um todo. E assim terminamos os nossos programas e aguarde o próximo com mais um tema internacional aqui no Rio Sem Fronteiras. Até a próxima.